Diz assim a palavra, pessoal: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Uma coisa que você tem que entender, que o mundo já despreza a palavra. Ele não se importa com ela. Você lembra quando você não era de Cristo ainda? Você não se importava com a palavra, então ele já despreza. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia foi escrita para o povo de Deus. E o povo de Deus estava desprezando a palavra nessa época. Mas eu vou te mostrar que não foi só nessa época, teve outras épocas também que eles desprezaram a palavra. Você já foi desprezado por alguém? Quem nunca? Quando você despreza alguém, você tem falta de consideração por ela, você tem falta de respeito por ela, você tem asco, você tem menosprezo. Quando você despreza alguém, você não se importa com ela. E era o que estavam fazendo com a palavra. Eles estavam desprezando a palavra, tinham nojo da palavra. Isso o povo de Deus. Só como consequência, eles pereceram, porque quem despreza a palavra vai sofrer as consequências, não tem como. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, versículo 2: a maldição sem causa ela não vem, irmãos. Por isso que é importante obedecer a palavra. A obediência traz a bênção. A Bíblia diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor enviará a bênção, onde quer que a pessoa esteja. E a obediência é uma honra. Eu sou de uma época onde os pais eram honrados, autoridades eram honradas, mas hoje a gente vê um desprezo pelas autoridades, um desprezo para com os pais. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. E principalmente nos dias de hoje também, o desprezo pela palavra. Toda pessoa que despreza a palavra, uma hora dessas vai sofrer um problema muito sério. Tudo que Deus tem falado ao coração, ela tem que procurar obedecer. Não é o que ela acha, o que ela pensa, mas o que Deus diz. Mas ele diz que aquele que teme a palavra, respeita a palavra, vai ser galardoado, vai ser recompensado. Amém, pessoal? Amém. Olha o que diz Jeremias capítulo 6, é um pouco à frente. Jeremias capítulo 6. Depois de Isaías, né? Aí é Jeremias capítulo 6. Versículo 10. Isaías, depois é Jeremias, conhecido como profeta chorão. Primeira vez que eu li o livro de Jeremias, eu fiquei indignado com o povo, irmãos, naquela época. Jeremias sendo usado por Deus para alertar o povo, dizendo: o inimigo está vindo aí, está vindo aí. Mas eles estavam bem, tudo estava dando certo, eles não acreditaram. Eles pensavam que Deus estava com eles estavam desobedecendo a palavra. Se você nunca leu o de Jeremias, você tem que ler, pessoal. Aí o inimigo veio, irmãos. Aí vem o livro de Lamentações, forçar as mulheres, os inimigos entraram, matar as crianças, os idólatras. Se você ler, por isso que ele é chamado profeta chorão, porque ele sabia o que iria acontecer com aquele povo. E hoje não é diferente, irmãos. Tem uns remanescentes aí sérios que levam a palavra de Deus a sério. Está falando, está alertando, as pessoas não acreditam. Olha, na época de Jeremias agora, capítulo 6, versículo 10. Jeremias 6, 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, quer dizer, tapados, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor para eles é coisa vergonhosa, não gostam dela. Já pensou? Mais uma vez, não foi escrito para o povo do mundo. O mundo não gosta da palavra.
Está falando para o povo dele. E o povo achava a palavra de Deus uma coisa vergonhosa. Tinha vergonha dela. Você é de arrepiar, né, pessoal? O povo que conhecia a palavra, ele nos dias de hoje, você acha que é diferente? Tem gente que tem vergonha da palavra, irmãos. Tem gente que hoje está deixando se levar para entrar na modinha. Se conformou com esse mundo. Na época de Jeremias, também, irmãos, o povo não gostava da palavra. O povo não ouvia mais. Não gostavam dela. O salmista, Salmo 119, 27, ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. E por causa disso eu vou desagradar hoje. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, porque eu amo a palavra. E dou a quem doeu. Quem despreza a palavra perece, e o povo pereceu. Pagou um preço muito alto. Mais uma vez, tudo estava indo bem na vida deles. Tinham saúde, estavam prosperando, aparentemente, tudo dando certo. Mas tinha vergonha da palavra e não gostava mais dela. A inimiga entrou. Houve, não vou usar essa palavra, que é pesada e pode cortar lá, estupro, quer dizer, mulheres foram forçadas, violentadas, crianças decapitadas, coisa séria, pessoal. Não despreze a palavra, veja o que Deus tem falado com você e obedeça a palavra. Ah, mas tem coisas que não é para hoje. Cuidado, muitos estão caindo nessa. Muitos estão caindo nessa. Por exemplo, a Bíblia fala sobre perdão. Tem gente que não gosta dessa palavra. Ela diz: mas como que eu vou perdoar fulano? Olha o que ele me fez. O mundo fala assim, a gente não, irmãos. A gente tem que perdoar. A gente tem que ter misericórdia. Em nome de Jesus. Mas não é só dessa palavra não. Hoje, principalmente, se falar de patrocinador, de dízimo, de oferta, tem gente que não gosta mais dessa palavra. Porque está dando ouvido a muitas vozes. Ou dá mal ao seu próximo. Muitos não gostam mais dessa palavra. Que amar, porque não é bem assim não. Hoje as pessoas estão cheias de raiva. Isso é só você olhar para a internet. Um pega a imagem de um e fica falando mal da pessoa. É só você ver. Critica, vai lá e fica criticando. Ou compartilha algo que denigra a imagem de alguém. A Bíblia diz: não condeneis para que não sejais condenados. Você tem que andar na contramão do mundo. Você tem que amar a palavra. Jesus pendurado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em relação àquelas pessoas que ele ajudou, curou, libertou, a maioria diz: crucifica, preferiram o Barrabás. Você tem que estar preparado para a ingratidão, mas faça a sua parte. Honre a Deus, ande na palavra. É a palavra que santifica. Não tem outro meio da pessoa se santificar se não for na palavra. Se tem uma área na sua vida que você não obedece, aquela área não é santa, é profana. O inimigo vai entrar. Maldição sem causa não se cumpre, não virá. É assim que se tampa as brechas, pelo conhecimento da palavra e viver a palavra. Para de dar ouvido a outras vozes. O que a gente mais vê, as pessoas não ouvem outras vozes. Tem muita gente mais confusa hoje do que atenta. Tem muita gente hoje, irmãos, perturbada. Tem muita gente que não sabe mais o que é certo e o que é errado. Até em relação mesmo a ministério. A diversidade de ministério, cada um tem um entendimento, desde que não fira a palavra. Mas muitos já não pregam mais a verdade, já vou chegar lá. Vamos ver outra geração, Zacarias capítulo 7, é um pouco à frente. Se você abrir Mateus, mas pode ir aí que você vai chegar lá, tá? É pertinho aí. Se você abrir Mateus, só você voltar, e antes de Mateus, né? É Malaquias e Zacarias. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Zacarias capítulo 7.
A palavra de Deus é santa. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 7. 7, versículo 7. Não viste vós as palavras que o Senhor pregou, o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quer dizer, que foram antes de vós, ou foram à frente de vocês, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. Aqui nós estamos vendo que as palavras, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. A palavra que empregava era o Senhor, através dos profetas. Eu não tenho essa capacidade de subir aqui e falar por mim mesmo. Eu não tenho essa capacidade. É o Espírito Santo que me usa. É o Espírito Santo que nos capacita. E cada um com o seu chamado. É a mesma coisa com você. Às vezes você está conversando com alguém e de repente Deus te usa. E você fala coisas que você nem esperava falar. E era o que a pessoa precisava ouvir. E às vezes você não entende. É assim que funciona. Eu estava com uma mensagem pronta antes de subir aqui. Ele mandou pregar essa. Ele sabe todas as coisas. No versículo 8 diz, no versículo 7 aqui ainda, fala que essa palavra foi ministrada quando estava tudo sossegado, tudo quieto, né? Versículo 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo, executai juízo o quê? É para fazer juízo verdadeiro, não cometer injustiça no juízo. O que a gente mais vê na nossa nação é injustiça. Diz mais, mostrai piedade, misericórdia. E misericórdia cada um ao seu irmão. Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Hoje a gente vê as pessoas com raiva, a gente vê as pessoas com ódio. As pessoas não têm mais compaixão, não têm mais misericórdia. E diz, e não oprimais a viúva. As viúvas estavam sendo oprimidas, e pelo povo de Deus, tá? Nem os órfãos, até os órfãos eram oprimidos, nem o estrangeiro também estava sendo oprimido, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Lembre-se que essa palavra estava sendo ministrada pelo Senhor através dos profetas, a nação estava quieta, estava próspera, tudo dando certo, porém é o que eles estavam praticando. E Deus estava usando o profeta, para de fazer essas coisas, mas estava tudo bem. Mas olha o que Deus diz aqui através do profeta, versículo 11: eles porém não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Eu lembro, na época, na minha época, deve ter também, é óbvio, quando a criança agia com rebeldia, estou nem aí, eu nem quero nem saber, lembra? Mexendo com o ombro, dando de ombro, também. Não respeitava, não obedecia, fazendo isso com o Senhor. Deus falava com ele, né? E tem gente que afronta. Tem um rapaz, ele se converteu no ministério, mas não teve um encontro, isso é óbvio, pelo que eu vou falar aqui para vocês e pelo que eu tenho visto. E eu fiquei tão feliz que ele estava indo à igreja. E o pastor é doutrinador, o pastor da palavra ia lá e falava, é assim, mãe, desse jeito, tal. Rapaz, ele estava até... Passou um tempo, irmão. Mudou a cabeça. Não aceitou uma repreensão do pastor. Em nome de Deus que eu estou falando, irmãos. A gente conhece pelos frutos. Camarada, irmão, agora afronta através de vídeos. Eu vi lá.
começou a postar, em vez de coisas cristãs, coisas árduas. A pessoa fazendo trabalho e tudo. Coisa séria. Eu pensei até escrever alguma coisa para ele, mas eu não senti ainda. Eu falei, rapaz, desperta. Cuidado com o seu coração duro. Você vai se arrepender, se arrebentar. O pai corrige aquele que ama. No dia que a pessoa parar de corrigir, no dia que a pessoa parar de dar conselho, ele está suportando a pessoa. Você pode ter certeza disso. Se já falou, a pessoa continua fazendo a mesma coisa, já falou, ele suporta, não fala mais nada. E isso é maturidade. Viu? Não é que ele tem raiva da pessoa, isso é maturidade. Eu aprendi isso também no ministério. No ministério é a mesma coisa. Assim tem que ser. Não adianta você ficar ali falando. E eles eram de ombro rebelde. Fizeram isso de surdos. Mas eles estavam bem. Dinheiro no bolso, mesa farta, tudo dando certo, irmãos. Quem despreza a palavra perece. Olha o que diz. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Vai chegar a hora do aperto, a hora da dificuldade. E Deus insiste e fala, mas chega um momento, irmãos, que quando a pessoa for clamar a Deus, não vai ter resposta. Deus não vai poder ouvir, irmãos. Porque Deus clamou, falou, eles não quiseram ouvir. Mas quando eles quiserem, depois falar com Deus, Deus não vai ouvir. Lembra de Saul? Também quando eu li a primeira vez, foi muito triste. Porque Saul começou bem. Quando o inimigo se levantou, quando ele se rebelou mesmo, endureceu o coração, os filisteus vieram, se levantaram contra ele. Davi já não estava mais com ele, ele perseguia Davi, e Davi partiu para o outro lado. E aí ele tremeu, foi consultar a Deus e Deus não respondeu. Ele foi consultar depois quem? Uma feiticeira, uma macumbeira. Você deve conhecer pessoas que eram crentes e estão fazendo isso hoje. Está lá nos signos, meu signo, eu sou de leão. Meu Deus do céu, crente não signo. Não tem entendimento, isso é astrologia, isso é adivinhação, isso é espírito. Caia nessa não. E aí, pessoal, o que acontece? Ele clamou, Deus não respondeu. Quantas vezes Deus falou com ele? Ele foi consultar uma feiticeira e aparece lá quem? Aparentemente Samuel, mas não era Samuel. E Samuel trouxe uma palavra, falou de Deus. Aí tem alguns, até pregadores, alguns estudiosos da Bíblia falam que é Samuel. Samuel falou com Saul, deu uma palavra. Não, mas Deus não respondeu Saul antes. Será que Deus vai cair em contradição? Porque ele era um espírito familiar, pessoal, que conhecia o jeito dele, o andar dele, o que ele comia, o que ele fazia. É um espírito familiar. Eu preguei isso aí um dia numa live, mora um ministro aqui. A live está sendo uma bênção. Irmãos, desperta. Cuidado, não caia nessas coisas não. Hoje está maldinho isso aí. Hoje as pessoas estão com medo de macumba. Crente com medo de macumba. Nossa, você viu o bruxo que falou bruxo? Ô irmão, nós somos numa época que o demônio cai de joelho. No nome de Jesus, irmãos. A macumba é desfeita no nome de Jesus. Tem gente que tem medo de macumba, de olho gordo, de inveja. Isso não pega não, irmão. Se você está na palavra da bênção, isso não pega não, pode fazer. Pega um fio de cabelo. Antigamente eu falava, pode pegar um fio de cabelo, hoje é difícil. Mas eu falei muito difícil. Hoje eu nem falo tanto. Tem que ter medo não, irmãos. Maior que está em nós do que isso que está no mundo. Em nome de Jesus.
A arca de Deus, quando ela é colocada lá, quando tomaram do povo de Deus e colocaram lá no templo de Dagon, colocaram lá o Deus deles, caiu por terra, irmão. Cortou, irmãos, a cabeça, as mãos. Nosso Deus é poderoso. É que os crentes estão com medo, não são mais aqueles crentes raiz de verdade, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. A gente tem que voltar, pessoal. Para de ficar com medo dessas coisinhas. Você viu lá na escola de samba, você viu lá na avenida os demônios. Irmãos, eu quero saber, meu Deus, é tudo derrotado aqueles espíritos. Em nome de Jesus. Mas hoje também tem que tomar cuidado, né, pastor? Porque é intolerância religiosa, porque se eu só falar assim, em nome de Jesus, sai combatida, sai isso. É verdade. Tem pastor respondendo o processo. E pode ser preso por causa disso. Ô, irmão, se você for preparado do Evangelho, glória a Deus. Atos capítulo 5, se eu não me engano, 4, 5, os apóstolos foram presos por causa do nome de Jesus, irmãos. Por fazer a obra. Eles saíram glorificando ao Senhor. Tem esse negócio não, irmão. Se um dia eu for preso disso, eu vou preso. Você acha que eu vou ficar com medo? Eu vou pregar a verdade, falar a verdade. Manifestou, vai embora com bagira, tranca a rua, te amaldiçoa em nome de Jesus. Eu quebro as suas coisas. Acabou. Tem esse negócio. Não vão me calar. Tentaram fazer isso com Jesus, tentaram fazer isso com os apóstolos. Crente de verdade, tem medo não, irmão, dessas coisas não, dessas leis aí não. Aí tem gente desperta do que dorme. Cuidado. Você lembra na época de Daniel? Fizeram uma lei, você não pode buscar outro Deus ou fazer qualquer oração não ser o rei. Eu não obedeceu não, irmão. E se sair essa lei aí, é proibido você falar com Deus. Você vai ter que falar com o presidente, com o rei, com o governador. Tem gente que vai aderir. Porque senão você vai ser lançado na cova dos leões, na fornalha de fogo, você vai ter que se prostrar diante dessa imagem. Foi isso que aconteceu, foi uma lei que fizeram. Mas Daniel, eu gosto quando Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: rei, se o senhor quiser nos livrar, vai nos livrar. Se ele também não quiser nos livrar, a gente não vai se prostrar diante dessa imagem. Só o Senhor, a gente só se prostra diante dele. Cadê aquela igreja, irmão? Cadê aquele povo de fé? Cadê aquele fogo nos olhos? Chama no coração. Por isso que está aí, irmãos, cada dia mais proliferando as feitiçarias, as bruxarias. Estavam até deixando de existir uma certa época. Hoje, e virou até moda. Irmão, nós somos de Deus. Nós temos o nome de Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Temos que obedecer a palavra, amar a palavra, gostar da palavra. Porque a palavra é digna de toda aceitação, irmãos. Não entra em briga, não entra em contenda, é isso que o inimigo quer. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não são contra as pessoas. Abra a mente, deixa entrar na sua mente. Renova sua mente pela palavra. Em nome de Jesus. Lá na carta de Pedro, se você nunca leu, você tem que ler. Sois bem-aventurados se vocês estão sendo afligidos, perseguidos por causa de Cristo. Sobre vós repousa o Espírito Santo. Amém? Amém. E obedecer a Deus não é maltratar pessoas, é amá-las. Mas se precisar falar a verdade, falar com amor, já vou chegar lá. Olha o que diz Marcos capítulo 10. Marcos. Capítulo 10, o versículo é o 21. Capítulo 10 de Marcos, versículo 21. Diz assim a palavra: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse:
falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou contrariado com aquela palavra. Hoje, irmãos, mais uma vez, principalmente nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas contrariadas com a palavra de Deus. Não gostam da palavra, rejeitam a palavra, tem raiva daquela palavra. As pessoas não aceitam mais a palavra. Eu já passei por algumas aflições ministeriais, no que eu vou te falar aqui agora. E não foi só com a velha, não. Eu ministrando a palavra, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Depois chegava nos meus ouvidos, até alguém chegava, está falando o quê? Porque está falando, jogando direitinho para mim, está falando de mim lá, ó. Irmãos, um dia eu vou estar diante de Deus. Você acha que eu sou louco? Que eu vou subir aqui, como infelizmente muitos fazem? Eu não sou doido, irmãos. É a palavra que tem que ser pregada, irmãos. Não é a minha vida. Posso dar algum exemplo, algum testemunho? É a palavra. É ela que liberta. Ele ficou contrariado com a palavra que Jesus disse para ele. Ele queria a vida eterna. Foi até Cristo. Não vou entrar nos detalhes. Jesus o amou e disse assim para ele: falta uma coisa para você. Tem uma palavra que você não está praticando. Aquele que guardar todos os mandamentos, mas tropeçar num só, se torna culpado de tudo, diz a palavra. Você falta fazer isso aqui. Ele ficou com raiva. Não gostou. Eu vou falar duas coisas para você profundas. Profundas que Deus me deu entendimento há algum tempo atrás. Jesus não era um pastor mercenário. Porque imagine, é um jovem rico, possuía muitas propriedades. Olha, Jesus poderia falar: colunão para a minha igreja, para o meu ministério. Ele já guarda praticamente os mandamentos. Não vou falar essa verdade para ele, porque senão ele vai ficar contrariado. Aí ele vai sair, aí eu não vou ter essa coluna na igreja, porque ele é rico. Ó, ele não era mercenário. Coisa séria. E o amor nem foi atrás dele. É uma alma, tem que ir atrás. Mas quem saiu contrariado foi ele. Foi ele que saiu contrariado. Foi ele que saiu revoltado. Não adianta ir atrás de contrariado. Não adianta ir atrás de revoltado. Porque está duro. Não aceitou o conselho. Não adianta, sei lá, vai te afrontar. A Bíblia diz: não repreenda os escarnecedores, senão você vai tomar afronta para você. Seja inteligente, fala uma duas vezes. Irmão, você não quer ouvir, ainda sai contrariado, nem vai atrás. Jesus não foi atrás dele. E nem se aproveitou dele. E não se escandaliza. Tem rico, às vezes, que aparentemente se converteu, está dentro da igreja, até manda na igreja, o pastor deixa. Não se escandaliza, não. Ó, mas trata ele diferenciado dos demais. Eu já pastorei gente assim. Pergunta se eu tratei diferente. Pergunta. Tem que tratar todo mundo igual, irmãos. Somos todos iguais perante Deus. Temos que honrar todas as pessoas. Mas tem muita gente também que é rica, que é servo de Deus e não gosta disso, sabe que é errado. Sabe que o pastor ou alguém está se aproximando para tirar proveito. Ele sabe, não é bom? E se ficar ali, ele vai embora para outro lugar. Não vai atrás de contrariado que não aceita a palavra. Ele desprezou a palavra. Ele deu de ombro com a palavra. Ele saiu fora. Ele não escutou. Não gostou do que Jesus disse. Jesus falando: você vai ter um tesouro no céu, hein? Tem um tesouro no céu para cada um de nós. Oh, glória! João capítulo 6.
Estamos finalizando, já estamos terminando. João capítulo 6. Versículo 60. Jesus começa a ministrar para o povo, para os discípulos. Jesus começa a pregar uma mensagem muito profunda e muito espiritual. Mas aquele povo tinha recebido milagres, tinha visto a multiplicação dos pães. Mas aí Jesus começou a se aprofundar nas Escrituras, na palavra. E aí o que aconteceu, irmãos? Tem gente que está preparado ou não aceita ouvir uma palavra espiritual, uma palavra profunda, só quer ouvir palavra de milagres. Jesus chega a dizer para ele, depois vocês leiam, não vou ler todo o capítulo. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que vocês comeram, por causa do milagre. Mas quando ele começou a falar uma mensagem mais profunda, mais espiritual, olha o que aconteceu, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Aí quando Jesus começa a pregar, a ministrar, ele só queria um milagre, só queria movimentos. Mas quando Jesus começou a ministrar a palavra, porque o compromisso com Jesus é a palavra. Milagres são consequências. Era um ensino. Aí muitos dos seus discípulos, não era da multidão, dos discípulos, ouvindo esse discurso, essa pregação, disseram, é duro, hein? Quem pode ouvir isso? Eles não gostaram, não. Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isto nos escandaliza? É interessante notar que a gente passa por isso também. Se a gente estiver ligado com Deus, você sente, você dá uma palavra, você fala alguma coisa, você sente, na hora, às vezes você sabe até quem é a pessoa. Tem coisa que eu não falo. Meu Deus do céu. Aí diz mais, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Tem gente que só está preocupado com o lado humano, com os bens materiais, com a carne, nesse sentido que ele fala. Mas ele está falando, a palavra que eu tenho pregado para vocês é Espírito, ela é vida. Toda a palavra de Deus é vida. Por isso, não despreze, é isso que o inimigo quer. Quando você obedece e pratica a palavra, você está dando vida, amigo. Ela é poderosa, irmão. Em nome de Jesus. Aí ele continua dizendo, mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entre. Desde o princípio ele sabia quem era quem. Você sabe quem é quem? Você sabe quem é quem na sua casa? Ela não é. Você sabe quem é quem na empresa, na vizinhança. Na igreja é diferente. Ele sabia. Tem coisas que eu comento com a minha esposa. Fala isso. Pode perguntar para ela. Um outro, de repente, eu devo comentar. Irmãos, a minha obrigação é orar. A minha obrigação é interceder. Porque a gente sabe, como Jesus, aquele que vai estar do seu lado, tem aquele que vai te entregar, que vai querer te prejudicar. Sempre vai ter. Mas eu não vou deixar de fazer o que Jesus mandou fazer. Eu sei que tem gente que eu falo, mas não é bem assim não. Eu sei. Eu não concordo muito com ele, eu sei disso. Não é bem assim. Você que é maduro, espírito, você sabe também.
Você pensa que Deus não fala com a gente? Tem gente que acha que Deus só fala com ela. Ela não é verdade. Às vezes tem pregador que só ele acha que é de Deus. Às vezes o marido acha que só ele é de Deus. Às vezes o filho acha que só ele é de Deus. Ela não é verdade. Ô irmãos, Deus nos escolheu, cada um de nós aqui, Deus usa como instrumento dele, como ferramenta dele. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Em nome de Jesus. E Deus mostra, viu? Se você acha que Deus não mostra, Deus mostra. Deus, está acontecendo isso, isso, isso. Deus vai lá e mostra. Que nem fez com Eliseu, né? Eliseu mostrou, ó, fala com o rei que o rei da Síria está tramando contra ele lá. Vai armar uma cilada com ele. Deus mostra. Deus fala. É só a gente estar ligado com Deus. Em nome de Jesus. E continua dizendo. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Nem por obrigação, nem por força, né? Deus que traz. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam como? Deram de ombro para a palavra. Não aceitaram aquela palavra, desprezaram aquela palavra. Mas gostaram quando Jesus fez milagre na vida deles, né? Quando deu pão para eles, né? Quando deu peixe. Mas quando foi repreendido pela palavra, exortado pela palavra, não aceitaram. E essa geração de crente hoje não é que nem de antigamente não, viu? É só você colocar um crente raiz e um crente de hoje para conversar, falar da palavra. É diferente. Se abate qualquer coisa, né? É ou não é? A gente tem ouvido falar, não, essa geração do avivamento. Não, que geração do avivamento o quê, irmão? Eu já li alguns livros, a gente ouve algumas coisas. Que geração de avivamento o quê, irmão? Uma geração que não ora, que não busca Deus. Uma geração que se esfriou, não tem mais compromisso com Deus, com as coisas de Deus. Você acha que essa geração do avivamento? Eu já vi os pregadores falando sobre isso também. Não se engane não. É a geração da apostasia. É a geração daqueles que estão abandonando a Deus. Essa é a geração. E daqui para pior. Por isso você tem que ficar firme com Jesus. Às vezes eu paro e fico me examinando. Meu Deus. Ficava mais horas orando, hoje 1 hora, 2 horas. Não, Jesus, eu ficava mais. A gente tem que se examinar, irmão. Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que parar, mas Jesus, hoje eu não ganhei o dia. Poderia ter feito, mas eu não fiz nada hoje. Tem que examinar, tem dia que às vezes é assim. Você não produz. E o tempo, você sabe o que é, o tempo passa. Você não recupera o tempo. Aí diz assim, ele foi embora, não aceitaram a palavra. Então disse Jesus aos 11, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, glória a Deus. Quem embora também pode ir vocês. Abrindo parênteses. Você vê que a igreja estava crescendo. Quando Jesus deu uma palavra espiritual, não teve movimento, o povo foi embora. A igreja diminuiu. A igreja aparentemente caiu, se esvaziou, ficou só pouco. Porque Jesus deu uma palavra. Eles não aceitaram, duro. Esse discurso, ficaram contrariados, deram de ombro, foi embora. Daí Jesus falou para os dois, você quer ir para meu poder? Meu compromisso é com Deus, é com a palavra. Jesus às vezes é agradável. E às vezes você vai ter que se agradar para obedecer a Deus. Para dar uma palavra. Mas a palavra dele é de vida eterna. A palavra dele é de salvação. Por isso fique na palavra. Obedeça a palavra. Deixa de te chamar de antiquado.
de ultrapassado, de crentão. Deixa! Principalmente essa geração que chama a gente, mudou, tudo mudou. A palavra não muda não. Eu finalizo aqui. 2 Timóteo 4, quase lá no final da Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Mas eu quero ler o versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Diz assim, 2 Timóteo 4, 3. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Segunda carta a Timóteo 4, versículo 3. Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, quer dizer, vão tampar os seus ouvidos, não suportarão a verdade, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, é que a gente mais vê, conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, desejo desenfreado, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos vivendo esse tempo. Comichão nos ouvidos. Já teve coceira no ouvido? É ruim demais, né? Aparentemente é gostoso, mas depois tem gente assim, não suporta mais ouvir a verdade. Aí o que eles estão fazendo? Buscam pregadores de alta ajuda, coaches, que faz até as pessoas chorarem, se emocionarem, até se arrepiarem, mas não tem o evangelho verdadeiro do arrependimento, da cruz. Não tem, isso não é pregado. Eu não prego isso. É só vitória. Você vai ser rico, você vai ser, olha, Deus vai te, usa até da palavra. Todos esses, eu sempre falo aqui que nunca li Mateus 23. Tem gente que está impedindo algumas pessoas de entrarem no céu. Eles não vão entrar no céu, mas vai impedir outros de entrarem, porque não falam a verdade. E eles estão procurando o bem. Não, isso aí eu não gosto de ouvir, porque ele fala desse assunto, eu não gosto. Isso está acontecendo demais. Mas a palavra não muda. A palavra é vida. A palavra é espírito. Tudo que você tem ouvido, aquilo que você tem conhecido de Deus, pratique. Você vai trazer vida para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Porque a palavra fala de filhos, a palavra fala de marido, de esposa, de vida financeira, profissional, de oferta, de dízimo, de perdão, de amor, de misericórdia, tudo que você ouvir. A palavra diz, é vida. E por fim nós vamos estar com Ele, irmãos. Vai valer a pena. Como guardaste a palavra. Você perseverou em guardar, porque eu vou te livrar da tentação que virá sobre todo mundo. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Você tem essa palavra. Você é de Deus. Em nome de Jesus. Lembre dos primeiros começos. Nunca se esqueça do que você aprendeu. Não se mova disso. Continue na obediência da palavra. Amém, pessoal? A obediência traz a bênção. Vamos aplaudir Jesus bem forte.